O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é claro. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendam. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, e quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto. Um dá 60, outro 100 e outro 30. Palavra da salvação. Caro diácono João, seminaristas João Manuel e Gustavo, queridas irmãs canossianas, amado povo de nossa paróquia e daquelas que nos visitam também, o Senhor está sentado na barca. Quando Jesus aparece sentado, seja na barca, seja no monte, aonde quer que seja, essa é a posição do Mestre que ensina uma verdade.
E aqui o Senhor, mais uma vez, está ensinando verdades baseadas na verdade que Ele é, na verdade que Ele traz. Portanto, o benefício maior e a melhor escolha para aquela multidão deveria ser ouvi-lo e seguir aquilo que Ele ensinara. A mesma coisa para nós hoje. A melhor opção para nós sempre será ouvir, porque nós temos a graça de poder ouvir, ver, porque nós temos a graça de poder ver, como o próprio Cristo diz no Evangelho, e seguir aquilo que Ele nos ensina. Agora, não tem como seguir, não tem como ouvi-lo e nem tem como ver as maravilhas que essa relação mais íntima com Jesus produz, se nós não adentrarmos profundamente no mistério de sua vida, no mistério de sua palavra, no mistério que é a sua igreja e por meio de tantos outros recursos que nosso Senhor nos oferece. Hoje Paulo está falando dessa relação de maneira essencial. Não há como o ser humano descobrir as verdades que precisam ser seguidas se ele não tiver como parâmetro a Jesus Cristo, aquilo que Ele tem como vontade para a nossa vida, e se essa relação não for alimentada pelos recursos que o próprio Cristo nos dá. A nossa amizade, a nossa intimidade com Jesus, ela é alimentada assim como todas as outras relações que temos na nossa vida. Uma relação para dar certo com alguém ou com alguma coisa, é preciso que seja estabelecida através de contatos, através de experiências juntos, através de troca de experiências e de vivências. Assim, uma relação, seja ela de amizade, seja de trabalho, seja familiar, ela é alimentada, vocacional, ela é alimentada. Sem experiências juntos, uma relação não prospera, em qualquer âmbito da nossa vida. Com Deus não é diferente. Às vezes a gente acha que é impossível, porque a gente acha que a relação com Deus tem que ser completamente da relação que nós temos com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho, e não é. Se eu decido me relacionar com alguém, seja na dimensão que for da minha vida, eu automaticamente decidido tenho que ter a convicção de buscar os elementos para que essa relação perdure, para que essa relação seja benéfica para os dois lados, não numa visão oportunista, mas numa visão de ser humano que quer progredir, que quer realizar-se. E Paulo está falando exatamente isso na segunda leitura. Como esperar a libertação plena e total do meu corpo na ressurreição do último dia, quando nosso Senhor retornar, se hoje eu não conheço Jesus como deveria? Como eu vou querer esperar por alguém e chamá-lo de Senhor? Como eu vou querer beber dos frutos dessa sua segunda vinda, se hoje, se agora, eu não tenho a decisão e a convicção de fazer com que Jesus não seja só o meu Senhor, meu libertador e meu Salvador e único, e isso já seria um grande ganho para a nossa vida, mas também como alguém próximo, como um Deus amigo, como um Deus companheiro, como um Deus ouvinte e escutador das nossas causas. Como eu vou querer viver a eternidade unido a Ele, se hoje não faz muita diferença tê-lo ou não tê-lo na minha vida? É por isso que a liturgia desse 15º domingo do tempo comum, que traz para nós a conhecidíssima parábola da semente do semeador, tem muito mais a ver conosco do que com Deus. Porque de Deus já se tem a perfeição. De Deus já se pode contar com a sua graça e com a sua providência. Deus não falha em distribuir para nós as graças.
Deus não se economiza para nós. Ele continua se doando, se doou definitivamente na cruz, mas Ele continua se doando nos frutos que foram gerados a partir de então, para que Ele não economizasse na nossa vida com a sua presença, a graça. Tem mais a ver conosco, com uma decisão que nós temos que tomar e não tomamos, com recursos que nós podemos usar e não usamos, com corações que já deveriam estar abertos para que a graça de Deus transformasse e ainda não estão resistentes. Olham para as diversas opções da vida e colocam Deus como se fosse uma delas, ao invés de tratá-lo como primeiro e principal. Essa parábola do semeador, meus irmãos e irmãs, tem mais a ver com a vocação que nós temos de viver unidos a Deus, porque é uma vocação. Nós fomos criados e somos chamados o tempo todo a estar atraídos por um Deus que deveria ser irresistível para nós. O seu conteúdo essencial e divino nos fabricou, nos criou. Aquilo que nós temos mais próximo a nós mesmos vem de Deus. Aliás, tudo que vem de Deus é bom. Tá bom, católico? Assuma isso definitivamente na sua vida, porque ainda por causa desse movimento de dúvidas em relação a Deus, às vezes nós queremos atribuir a culpa a Deus pelas coisas ruins que acontecem conosco, com a seguinte pergunta: por que Deus permitiu? Quando na verdade as escolhas da vida foram minhas, foram suas. Tudo que vem de Deus é bom. Todas as almas, corações, vidas, histórias, tudo o que Deus põe à sua mão se transforma, se torna bom, é transfigurado. É por isso que hoje não basta a semente vir. A semente precisa tocar. E ao tocar, essa semente precisa encontrar disponibilidade na terra para que ela pelo menos queira ser transformada. Aquelas que são pedregosas, que queiram se tornar férteis, aquelas que caem, aquelas que são beira de estrada, maltratadas, superficiais, que ninguém quer saber, sejam e queiram ser transformadas. Aqueles terrenos em que tem mais espinhos construídos pelos traumas, pelas experiências ruins da vida, queiram ser transformados, porque a semente vem, e ela sempre vem. A palavra é anunciada e sempre será anunciada. Os sacramentos serão celebrados e sempre serão celebrados. A igreja estará fazendo o papel de mestra hoje e sempre estará tentando educar. Agora, se isso tudo sempre vier e não encontrar pelo menos uma terra que queira ser mexida, que queira ser transformada, que queira ser readubada, que queira ser nutrida, a semente vai vir em vão. E eu gostaria de lançar um desafio para que você pensasse: quantas vezes na sua vida até hoje a graça já não veio, já não pode ter vindo, e ela vem porque é de Deus, e você desperdiçou, irmão e irmã? Quantas e quantas vezes a graça de Deus te iluminou, a graça de Deus tentou te direcionar, a graça de Deus tentou te iluminar a consciência, te dar uma certeza sobre coisas, e você não aproveitou, desperdiçou, porque estava distraído, porque estava distraída com um monte de coisas que você acha que são importantes para a sua vida, mas que acabam te fazendo, te empurrando para fora da experiência de Deus. Quantas e quantas vezes isso não acontece? É como a água que não aproveitamos, escorre pelo ralo.
é como a comida que fazemos e não comemos e desperdiçamos, é como a vida sem Deus. Vivem-se os dias, gastam-se as horas, as estações do ano vêm e vão, faço aniversário, celebro várias coisas da vida e a minha vida não é vivida como deveria, porque está fora de Deus. É sobre isso a liturgia desse 15º domingo do tempo comum, não é sobre outra coisa. Hoje a comparação da chuva nos ajuda a lembrar desse movimento de Deus em relação a nós, desse Deus que onde toca transforma. A chuva é da mesma forma, como diz lá o profeta Isaías na primeira leitura, quando ela vem, ela chega, transforma, e quando tem que voltar condensada para o ar, já não é mais a mesma chuva que caiu. Ela já veio, já passou, já recolheu, já colocou para fora o que não precisava e depois retorna colhendo frutos diferentes para o céu, para depois cair novamente, e quando cair novamente já vir totalmente diferente, transformando e fazendo tudo diferente. Assim é Deus. A humanidade ela está sempre em busca de novidades, né? De coisas novas. Deus se atualiza sempre, porque Ele é perfeito, e porque é perfeito, Ele sempre será atual. O download da nossa vida, Deus tem que fazer. As atualizações das nossas escolhas, é Deus quem faz. Ele é a nossa novidade. Nós não precisamos de nada novo além de Deus. Ele já diz quem nós somos, para onde devemos ir, o que devemos abandonar. Deus é e sempre será. Aproveite esse 15º domingo do tempo comum para refletir, trazer para a sua vida esta reflexão, sobretudo para você começar a fazer os concertos, né, da sua história, nos encanamentos que fazem se perder água, nos ralos que estejam aí bebendo a água que deveria ser usada para outra coisa. Vá pedindo a Deus durante essa semana, 15ª do tempo comum, vá pedindo a Deus a graça, a sabedoria, o discernimento de você parar de desperdiçar a graça dele na sua vida, para você agarrar isso com vontade, com desejo, com paixão, para que Deus seja de fato a sua novidade. Maria, nossa mãe, junto de São José, intercedam sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,